Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Pôr de Sonhos, o podcast que te ilumina para você realizar os seus sonhos. Nós hoje estamos aqui, gente, com a maravilhosa Aline Garcia. Ela é missionária e tem um projeto lindo que Deus deu para ela. Tudo bem, Aline? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Que Uma bom. honra para mim estar aqui com você. Que bom, Aline, seja muito bem-vinda ao Pôr de Sonhos. Obrigada. Aline, como eu te falei mais cedo, isso aqui está muito profético hoje. Graças a Deus. Nós estamos sentindo mesmo Amém. A presença do Espírito Santo, Deus tem movido algumas coisas, né? E tá lindo demais, gente. Aline, meu amor, eu gostaria que você contasse a sua história pra gente. Tá? Como você começou esse projeto lindo, né? Como Deus te deu esse projeto lindo, gente. Conta um pouquinho. Então, na verdade eu venho da área da educação, né? Sim. Eu sou professora particular também, mas o espiritual sempre me moveu mais. Sim. E em toda a minha vida espiritual eu sempre tive vontade de trabalhar com mulheres, mas eu não tinha noção de como exatamente seria isso, né? E o empreender sempre fez parte da minha vida. Sim. Eu sempre busquei essas fontes de renda e tudo, mas eu não tinha também noção de empreender misturado com o espiritual. Para mim eram coisas totalmente separadas, né? Mas o Senhor foi me colocando nesse meio. A minha irmã sempre participou de eventos e ela falava: Aline, você tem que participar dos eventos, são muito bons, sua mente vai abrir, não sei o quê. Só que eu não via aquilo para mim, porque o meu foco era o espiritual, somente. E aí, depois que eu conheci a Gláucia do Projeto Mulher, eu conheci ela através de um projeto social que a gente tem na igreja. Se não fosse algo da igreja, também eu não teria conhecido. Então, eu conheci a Gláucia e aí ela me convidou depois para ir no evento do Projeto Mulher. E no primeiro evento que eu fui, era o Roda Rosa, eu vi que ela cuidava de mulheres ali, mas ela também estava falando de Deus. Então, eu parei, olhei e falei: é isso que eu quero. É cuidar de mulheres, mas sem deixar o espiritual de lado. Porque as pessoas sempre falam muito que você tem que separar o espiritual do profissional, não pode misturar. Inclusive na educação, né, a gente é proibido hoje em dia de fazer uma oração na sala de aula, essas coisas. Você não pode misturar, então eu tive muito problema com isso desde cedo. Então depois que eu comecei a acompanhar os eventos, né, do Projeto Mulher, depois da Aline Salvato, da Realize, da Mulher que Lidera, são projetos que me ajudam muito. Mulheres Totalmente Demais, da Diana Falcão, que é a minha mentora também. Então, depois que eu comecei a acompanhar, eu percebi que é possível, sim, eu não preciso separar, porque essa é a minha essência. Então, eu não conseguia lidar com essa separação. Aí, isso ficava na minha cabeça: se eu tiver que separar, eu não vou conseguir. Porque a minha essência é essa. Eu estou professora, mas eu não sou professora. Eu sou Aline, serva de um Deus Altíssimo, cristã, conhecedora da palavra, filha desse Deus poderoso. É isso que eu sou. Se eu tiver que sentar aqui com você e falar: vamos conversar, mas vamos deixar Deus de lado, eu não consigo. Não tem conversa, porque isso é quem eu sou. É a minha base, é a minha essência. Então, depois que eu percebi que era possível, esse nome, Ele por Elas, eu já tinha há muitos anos guardado comigo. Algumas vezes eu até comentei com a minha irmã: eu quero fazer um projeto de mulheres e o nome vai ser Ele por Elas. Só que eu não tinha noção da proporção que isso iria tomar. Eu imaginava um projeto ali na minha igreja, né, fazendo visita nos lares, com as irmãs do grupo de mulheres, do círculo de oração, visitando, levando alimento. Eu imaginava ali, no meu bairro, na minha região. Mas só que o Senhor, Ele quer mais, né? Ele quer nos usar mais, Ele quer nos levar além, Ele quer alcançar mais pessoas. E aí, através dessas mulheres maravilhosas que eu fui conhecendo nesses eventos, elas foram me empurrando, falando: não, Aline, você vai fazer. Uma vez eu cheguei para a Gláucia e falei: Gláucia, eu queria fazer um evento, mas eu queria um evento assim mais pro espiritual, que é do projeto Ele por Elas, que eu tenho vontade de fazer. Ela falou: você não fez ainda por quê?
Só que aquilo ficava, minha mente me limitando. Ela falava, não, marca o dia que a gente vai fazer. E aí nós fizemos o primeiro evento. Sim. Então, assim, mulheres ajudando mulheres. Esse é o propósito do projeto. Sim. É despertar na mulher o valor que ela tem. Muito bom. Que às vezes ela acabou esquecendo, mas ela tem. Talvez está adormecido, mas ela tem esse valor. Sim. E esse valor não é só para empreender. E esse valor não é só para estar dentro de casa cuidando da família. Ela tem esse valor em todo lugar que ela for. Aquilo que ela se propuser a fazer, ela pode fazer com maestria, ela pode fazer baseada no Espírito Santo de Deus, que ele vai na frente, vai conduzindo, vai dando tudo certo. A nossa base, nossa essência tem que ser essa do começo ao fim. Sim, sim. Interessante é que hoje, né, a mulher cristã, ela recebe muita pressão. Sim. Né? Nós somos muito pressionadas para poder caber dentro da sociedade. Então, nós precisamos seguir um ritmo. Né? Só que eu creio que Deus tem feito isso, eu tenho certeza que tem sentido, Deus tem nos tirado de dentro dessa caixinha. Sim. De seguir o que a sociedade diz e tem nos colocado como mulheres que se posicionam de quem são e como mulheres virtuosas, né? Exatamente. E Deus tem levantado líderes, né, para que tirem essas mulheres de dentro da caixinha. Exatamente. E eu e você somos uma dessas líderes. Amém, né? A Amy Scarpim também. Deus tem levantado. Gente, o projeto da Aline é tão lindo, né? É uma coisa assim que você sente mesmo, a presença do Espírito Santo, é que ela traz, entendeu? Essas mulheres que estão dentro da igreja para se conhecerem. Verdade. Né? Eu estava observando, tá, Aline, que eu observo tudo isso. Que bom. A mensagem está sendo passada, sim, né? Sim, eu pude perceber que você está trazendo essas mulheres e é algo que elas querem. As mulheres estão com sede. A verdade toda é essa. Deus coloca essa sede. Por quê? Para que a sociedade pare de pressioná-las. Para nós pararmos de ser mulheres empoderadas, né? Para podermos ser mulheres segundo o coração de Deus. Exatamente. Eu vivi muito isso, muitos anos da minha vida. Eu tenho uma parceira lá na minha congregação, que é missionária também, e a gente sempre falava uma para outra, eu queria muito fazer a missão, mas eu queria fazer fora das quatro paredes, eu queria sair e tal, só que a gente era muito necessária ali dentro da congregação. Sim. Então a gente não conseguia sair. E depois do projeto, é como se assim, a gente alcançasse uma libertação, sim, sabe? Porque você pode falar de Deus para mais pessoas, você pode alcançar mais pessoas, e esse é o propósito de Deus. Sim, é isso que Ele quer, porque a gente fica muito preso, e essa pressão que você falou, realmente acontece, a gente fica preso na religiosidade, sim, a gente tem aquela consciência de que eu tenho que estar na igreja no domingo, eu tenho que estar na igreja na quinta-feira, eu tenho que estar na escola dominical. Mas eu não tenho aquela consciência assim de, quando eu sair eu tenho que falar de Deus para alguém que sentar do meu lado no ônibus. Sim. Quando eu estiver na escola eu tenho que falar de Deus para o colega que está do meu lado ali no recreio. É verdade. Então, não é estar cristão dentro da igreja, mas é ser servo de um Deus 24 horas por dia. É a essência. Ter a essência do Espírito Santo. Exatamente. Você falando sobre isso, né? Nós vemos que a religiosidade, ela entra e trava, né? E trava as pessoas. Por quê? Porque quando nós temos muitos cargos dentro da igreja, realmente acontece isso. Você para de viver o verdadeiro cristianismo para poder viver a religiosidade. Sim. Né? Porque se eu faço tudo dentro da igreja, então eu não preciso parar e pregar a palavra dentro do ônibus. E nem tem tempo, às vezes, não consegue. Porque a mente já não está mais ali. Porque você está tão envolvido com as coisas só da igreja, né? Você está tão envolvido nesse movimento que você não consegue ter tempo para pregar para essas pessoas de fora. E aí Deus vai e levanta, né, mulheres para quê? Para poder sair de dentro das quatro paredes e falar, não, chega, vamos lá para fora, vamos ministrar, vamos mostrar para essas mulheres que essa parte de religiosidade acabou. Exatamente. E despertar o povo, né? Isso. Gabriela fala que o povo perece, o meu povo perece por falta de conhecimento.
Então, às vezes, a pessoa não sabe que ela pode se unir ao invés de separar. Sim. E eu, por exemplo, no meu pensamento, eu sempre quis fazer esse projeto. Eu tinha um nome, o resto eu não sabia. Mas eu, no meu pensamento religioso, como que eu planejava o projeto? Eu planejava ele ali, dentro da minha igreja, cuidando das mulheres que já estão ali, entendeu? Então é um pensamento religioso. Mas o Senhor me mostrou que não, que eu posso alcançar mais mulheres. E isso nem foi uma decisão minha, foi indo, foi acontecendo, sabe? Quando eu fui ver, já estou aqui no Pó de Sonhos, ó. É isso que Deus faz, né? No começo, quando o Empreendedoras que Sonham nasceu, eu passei por essa fase, Sim, né? a gente passa. A Anne sabe, para mim, assim, quando Deus falou que eu precisava sair de dentro da igreja para poder ir, foi uma luta. A gente se assusta. Sim, porque, não, mas Deus me deu empreendedoras que sonham para ficar dentro da igreja. Não, Deus me deu empreendedoras que sonham para sair das quatro paredes. Exatamente. E você vê que, aí você pensa, não, mas são para as mulheres da igreja. E não, são para aquelas que estão lá fora, que precisam ouvir e não tem coragem de entrar dentro de uma igreja. Exatamente. Igual o seu evento, né, de amanhã, que vai ser no shopping, vai ser no Mochuara. Então vai atraiu mulheres que de repente você nem imaginava que iria atrair. Com certeza. O primeiro nós fizemos dentro da igreja, que eu fiquei naquele vou, não vou. Aí fizemos dentro da igreja, ainda fiquei na minha zona de conforto. Mas já veio mulheres assim que eu nem imaginava que iriam vir. E aí depois, quando eu comecei a receber os testemunhos das mulheres, até mulheres da minha igreja mesmo, falam, nossa, para mim foi muito edificante. Sim. Eu entendi coisas que eu não entendi, eu vi que eu posso fazer coisas que eu já tinha parado, voltei a fazer depois da palestra. Sim. Aí eu parei e pensei, nossa, foi muito útil, assim, o projeto vai ser útil, realmente vai ser útil para mulheres. E eu recebi testemunho de mulheres que a palestra foi sobre ansiedade. E naquele dia foi uma pessoa que eu não conheço até hoje, mas eu sei que ela tinha crise de ansiedade. E quando ela chegou lá, ela sentou atrás de mim e ela falou para mim assim no meu ouvido, a pessoa que me convidou com certeza sabe que eu tinha crise de ansiedade, porque me trouxe para a palestra certa. E ela saiu dali curada, porque a palestrante ensinou um exercício e ela falou comigo assim, esse exercício aí, Deus me ensinou em sonho. Quando eu estava no auge da crise, eu sonhei com esse exercício, eu fiz e eu melhorei. E até hoje eu faço ele. Deus me trouxe aqui para ser curado. Então, assim, aquilo ali para mim foi como se o próprio Deus descesse e falasse, tá vendo? É isso aí. Exatamente. É para isso que eu te chamei, é isso que eu quero. O projeto vai ser útil. E agora vai ser no Mochuara, no shopping, onde eu nunca imaginei também alcançar. E a gente já tem quase 40 mulheres inscritas, praticamente já não tem vagas. E assim, eu creio que vai ser algo sobrenatural em nome de Jesus. Amém. Gente, é tudo sobre Deus. É empreendimento sobre Deus, é Deus tirar você das quatro paredes para fazer o que Ele te chamou para fazer. A sua essência. E aí, você que está nos assistindo, qual é a sua essência? Para que Deus tem te chamado? Independente se você é cristão, se você é católico, qual é a sua religião, o que tem pulsado no seu coração. No meu e da Aline, são tratamentos para mulheres, né? Levar a elas a voltarem a sonhar, a se cuidarem. E o que Deus tem projetado no seu coração? Né, Aline? Porque, assim como nós, muitas mulheres que estão nos assistindo também têm um chamado dentro delas. E elas precisam colocar essa essência para fora. Exatamente. Qual é a mensagem, Aline? Uma mensagem que você deixaria para essas mulheres? Em primeiro lugar, lembre-se que vocês são amadas, né? Semelhança de um Deus vivo, todo-poderoso. Tem uma mulher na Bíblia que eu gosto muito, que para mim é um exemplo, que é Abigail. Abigail, ela tinha tudo para desistir da vida dela. Ela era casada com um homem completamente turrão, né? Vamos colocar na nossa linguagem hoje. Um homem soberbo, ignorante, turrão, se achava autossuficiente. E quando a família dela iria ter um fim, porque
o rei vinha, né, com todos os seus homens para matar toda a sua família, porque ele esperava ser ajudado pelo marido dela e não foi, Abigail, ela poderia somente sentar, chorar, ou pegar os filhos dela, fugir, sair correndo, né, porque a culpa era do marido, não dela. Sim. A família dela ia ser destruída e a culpa não era dela. Ela poderia simplesmente jogar a toalha e se fazer de vítima, como ela era uma vítima. Mas ela não, ela se levanta, pega tudo que ela tem de melhor no armário dela e leva para oferecer ao rei. Ela vai de encontro ao rei no meio do caminho. Ela não espera o mal chegar à casa dela. Ela vai de encontro a ele no meio do caminho, sim, se lança no pé do cavalo dele lá e ela fala: rei, eu tomo para minha culpa. Ela fala: a culpa é minha. Quando seus homens vieram pedir ajuda, eu não estava perto. Então, ela poderia falar: perdoa meu marido insensato, não mata minha família não, né? Sim. A culpa é desse homem, esse homem é ignorante mesmo, esse homem que Deus me deu, né? Como a gente fala. Mas não, ela tomou a culpa para ela. Ela foi lá, falou: perdoa minha família, perdoa a mim, porque eu poderia estar quando seus homens vieram e ter te atendido. E ali o rei Davi, ele vem à tona, ele volta a si, e ele fala: louvado seja Deus que você veio até mim e me impediu de derramar sangue inocente. Então ele reconheceu que ele também estava errado. Sim, sim. Porque ele estava tomando uma atitude precipitada. Então, graças à atitude daquela mulher que se levantou para lutar pela família dela, que talvez aos olhos humanos dela nem merecia, o marido nem merecia, ela se levantou, ela tomou atitude e ela salvou a família. E depois de passou-se o tempo, o marido dela faleceu. Sim. E o Davi mandou pegar ela para esposa, então ela ficou sendo esposa do rei. Ela passou de esposa de um homem turrão para esposa do rei, mas ela primeiro passou por aquele processo. Então todas nós passamos um processo, todas nós passamos tristeza, tribulação, perseguição, humilhação. Sim. São coisas que a gente passa, mas a gente não pode se esquecer que existe um rei, um Deus todo-poderoso, e é a Ele a quem nós servimos. E é o que eu sempre digo: se Cristo comigo vai, eu irei. Pode parecer impossível, mas se Cristo falou faz, eu faço. É isso. Se Cristo falou permanece, eu permaneço. Se Ele falar sai, eu saio, porque é Ele quem garante a vitória. Se Ele chamou, se Ele te deu, se Ele te entregou, faça, cuida, obedeça. Porque se Ele manda, Ele garante vitória no final. A trajetória pode até ser dolorosa, mas o final é final de vitória, porque Ele é fiel. Aleluias. Então, mulheres, há solução sim, há saída, e você pode sair do seu lugar de conforto e ser uma mulher segundo ao coração de Deus, né? Uma mulher em que acredita, em que vai à frente, né? E faz a vontade do Senhor. O que basta é nós querermos estar no centro da vontade de Deus, né? Sim. Sim, a sociedade tenta empurrar na gente, sim, hoje em dia, e a doença do século, que é a depressão, é a ansiedade, mas o Deus do século continua sendo o mesmo. Exatamente. O Deus de hoje continua sendo o mesmo de ontem. Então eu tenho que ter a minha consciência que eu não preciso ter a doença do século. Eu tenho um Deus que cura toda e qualquer enfermidade. Eu tenho um Deus que alegra a minha alma, meu espírito. Eu tenho um Deus que me garante tudo que Ele me confia, Ele garante que vai dar certo. Exatamente. E se não der certo é porque é vontade dEle, é permissão dEle. Então mesmo que eu chore, eu tenho confiança que esse choro vai ser cessado um dia. Aleluia. E vai ser só vitória, só glória, porque doença do século está repreendida em nome de Jesus. Exatamente. Nós temos Jesus Cristo que levou sobre si todas as dores, né? Todas as enfermidades. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer de todo o nosso coração. Amém. E Aline, falando um pouco sobre essas situações, né? Que as mulheres elas podem se colocar, elas podem aceitar o chamado de Deus. Eu gostaria que você me falasse um pouco como foi para você aceitar o chamado de Deus, sendo uma mãe, sendo esposa. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas eu me sinto privilegiada, porque eu tenho uma família
maravilhosa. Amém. Eu tô aqui hoje porque eles são minha base, né? Minha mãe tá lá sempre orando, intercedendo, e cada vitória minha, ela comemora. A minha irmã também tá comigo aqui hoje, me acompanhando, tá lá embaixo. Minha filha, meu esposo, então eles são minha base. Meu esposo, eu falo que ele é meu Uber particular, né? Onde eu vou, ele tá me levando, me buscando, então assim, tá sempre comigo envolvido. Mas não é fácil, assim, a família tem que entender. Às vezes a gente não dá conta de dentro de casa, né? Então o esposo tem que entender às vezes. Sim. A minha filha me ajuda demais também. Então, assim, é algo que toda a família está envolvida. Toda a família está envolvida no processo, no sonho. Cada evento que eu faço, eu só consigo fazer porque eles estão junto, apoiando. Cada área, um tem um dedinho. E isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? Nosso Deus. Se não fosse eles, a minha irmã mais velha fica a Lília, ela fica no bastidores, ela fica, o que você quer que eu faça? Preciso fazer o quê? Então, assim, eu tenho uma rede de apoio forte, graças a Deus. E é graças a eles que eu consigo dar andamento nas coisas que Deus vai colocando na minha mão. E vice-versa, né? Porque lá, assim, a gente tudo quer fazer isso, todo mundo apoia. Uhum. Então, isso é muito importante, né? Porque a família realmente é a nossa base, né? E a família é algo que Deus deu para nós. Exatamente. Né? Ele nos inspirou, né, a termos uma família. Por mais que hoje em dia nós vivemos muitos divórcios, muita destruição, né, de família, nós sabemos que Deus, ele instituiu a família e nós precisamos cuidar dela. É o nosso primeiro ministério, né? Exatamente. Eu digo que eu ouvi uma pastora falando isso e eu peguei isso para mim. Se você, o povo hoje fala, mulher, você pode tudo. Realmente pode, todo mundo pode. Mas se você não conseguir ser boa em tudo, seja boa pelo menos dentro de casa. Porque dentro de casa é a sua prioridade. Se dentro de casa não está bem, então o resto não vai estar bem também. Eu lembro de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha família? Você conquistar o mundo todo e perder a sua alma, a sua salvação, não adianta. É o nosso bem precioso, né? É a nossa dracma. A Bíblia fala que se você não consegue cuidar da sua casa, como você vai cuidar das coisas que Deus tem colocado nas suas mãos? Como você vai cuidar da casa de Deus? Então, o seu primeiro ministério é a sua família. Sim, nós precisamos cuidar, nós precisamos ter a consciência e o entendimento, tá? Que não adianta nós ganharmos o mundo inteiro. Se os nossos filhos não estão bem, se o nosso marido não está bem. Ah, mas aí, Fran, você está querendo dizer o quê? O que você e a Aline estão insinuando aí? Que eu tenho que largar os meus afazeres? A minha vida é muito corrida. Eu preciso deixar o meu filho ali, o meu esposo assim, para me poder viver a minha vida. A mulher, ela é sábia, ela edifica o lar. E Deus, ele foi tão misericordioso conosco que ele nos deu 24 horas para fazermos tudo. Exatamente. E se nós fizermos com sabedoria, nós podemos cuidar da nossa casa, nós podemos cuidar do nosso esposo, dos nossos filhos e do nosso empreendimento, né? Mas nós temos que ter o quê? Sabedoria. Tem que dar para conciliar, né? Se não der para cuidar de tudo, cuide de casa. Cuide de casa. Porque nós mulheres somos tão privilegiadas que a gente tem essa opção. Exatamente. A gente pode cuidar só de casa, se for preciso. Sim. Eu posso cuidar de tudo, mas se eu não der conta de tudo, eu tenho que dar conta pelo menos dos meus filhos, do meu esposo, da minha casa. Essa é a minha prioridade. E Deus, ele foi tão perfeito, né? Quando ele nos criou, ele nos fez da onde? Da costela do homem. Para poder ficarmos do lado, não debaixo do pé do homem. Exatamente. Mas do lado do homem. É uma parceria, né? É uma parceria. É como eu falei, hoje eu tô aqui, mas o meu esposo, ele entende muitas coisas. Então, assim, dentro de casa as tarefas são divididas, tudo é compartilhado, porque senão a gente não consegue dar conta de 100%. Então tem que ser tudo bem conversado, bem entendido. É verdade. E tem que funcionar. Lembrando também que o futuro dos nossos filhos estão nas suas mãos, né? Eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos até demais, né? É mãe de muitos. Muitos. E eu vejo que
quando os pais não prestam atenção nos filhos, o mundo presta. Nossa, e como? Né? E nós estamos vendo muitos jovens sendo assassinados, muitas meninas entrando, né, para prostituição. E hoje em dia, gente, prostituição não é você ir como era antigamente, né, para um prostíbulo. Sim. E fazia isso e aquilo. Não, meu bem. Prostituição é você vender o seu corpo pelo celular. A internet, né? Na internet, que hoje em dia é o que mais acha. Quantas mães, Aline, não sabem qual é o que o filho ou a filha tem feito por causa do celular? Exatamente. Algumas até se gloriam, falam, meu filho não sai de casa, Sim, meu filho é uma benção, meu filho só fica no quarto jogando o videogame dele. Sim. E talvez o perigo está exatamente ali, no videogame, dentro do quarto. Eu vi uma história, não, foi fato real. E a gente vê muito isso nos Estados Unidos, dos pais deixarem os filhos, tá tranquilo, tá dentro do quarto. Sim. E aí quando você ouve falar de uma chacina dentro de uma escola, tá tudo tranquilo, tava dentro do quarto, veio de dentro do quarto. O planejamento veio dali, do videogame, né? Veio dali do videogame, para poder destruir outras famílias, para matar outras crianças. Então, nós temos a responsabilidade de cuidar dos filhos, de cuidar dos sobrinhos, principalmente você que é mãe. É um perigo, gente. Deus te deu uma bênção de ser mãe. Então, cuide da sua dracma com todo carinho. É isso que eu falo. Tem que estar tudo organizado dentro de casa. Eu posso dar conta de tudo lá fora, mas eu tenho que saber, o meu filho agora está fazendo o quê? Está assistindo o quê? Está com quem? O pai está junto? Ou a babá está junto? Ou está acompanhado? Ou eu estou cuidando de tudo lá fora enquanto meu filho está só na internet o dia todo? Exatamente. Ou está na rua o dia todo? Então eu tenho que ter acesso a tudo isso. Sim. Eu tenho que estar no controle de tudo isso. Sim, sim. Vou dizer que o nosso primeiro empreendimento é a nossa casa. Tá? É o nosso marido, é os nossos filhos. Se eles estão bem, o resto tudo vai estar bem. Né? Aline, meu amor, gostaria que você deixasse aqui o seu Instagram, né, para as mulheres procurarem você lá no Instagram, conversarem com você e saber um pouco mais sobre o seu projeto. Gente, @projeto Ele por Elas, né, o @ do projeto, e tem o pessoal também, Aline Garcia, quem quiser pode ficar à vontade, pode chamar lá que a gente conversa, a gente ora, a gente prega, a gente canta, a gente visita, tá? A gente faz de tudo. É sobre isso, gente. Meus amores, eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer a você, Aline. Eu que agradeço. Por essa parceria aqui conosco, por ter aceitado esse convite. Gente, a Aline, eu falei, Aline, vamos, ela, Hoje vamos. É bom assim, né? E Deus, ele tem as formas de fazer, né? O que ele precisa fazer. E eu agradeço a vocês, mulheres, a você que esteve conosco até agora. Tá sentindo que o clima tá meio diferente, né? Como a gente falou no começo, hoje nós falamos mais sobre empreendimento espiritual, nós falamos mais sobre presença do Espírito Santo, sobre como viver, né, nos dias de hoje. Eu quero deixar aqui o convite para você que quer, né, ver os nossos vídeos, que você se inscreva, aperte o sininho aqui, tá? Se inscreva, curte, compartilha, envia para alguém esse vídeo se você está lembrando de alguém aí, tá? E até a próxima. E não esqueça que nós estamos aqui para poder te ajudar, te iluminar, para que você realize os seus sonhos. Um beijo e até a próxima.